Graça e paz. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque estamos reunidos todos aqui para adorar, louvar e glorificarmos o nome do nosso Deus. Vou pedir aos amados que abram a Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui para os amados esta palavra. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Nós vamos fazer uma oração então ao Senhor. Meu Pai, nós te glorificamos pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos pela tua soberania, pela tua graça. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus conosco. Fala comigo e com estas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, mova o teu Espírito Santo na revelação da tua palavra, para que as vidas sejam edificadas, exortadas e consoladas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande parte do Novo Testamento, ele foi escrito para mostrar quem nós somos na pessoa de Jesus Cristo. Quem somos ou o que fomos feitos. Em que o Senhor Deus, na pessoa de Cristo, nos tornou? Nós estamos vivendo em um tempo onde está havendo uma carência desse conhecimento, uma carência desse entendimento. Está havendo uma carência da posse dessa verdade da palavra do Senhor. Quem somos nós? O que fomos feitos pelo Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo? E a palavra do Senhor, ela quer revelar quem somos na pessoa de Jesus Cristo, e essa palavra ela quer nos levar a viver uma vida para a glória de Deus. Porque não adianta também só saber, nós precisamos desfrutar desse benefício, desfrutar do benefício da vida do Senhor Jesus Cristo em nós. Quando nós lemos aqui esse texto da palavra do Senhor, nós encontramos aqui alguns termos maravilhosos, benditos, aonde o escritor desta carta, Pedro, ele vem tratando aqui, e ele vem revelando que o Senhor Jesus Cristo, ele é pedra, a pedra viva. E nós também somos edificados como pedras vivas, ou pedras espirituais. Pedra é um local sólido. Pedra não é um local que de manhã está de um jeito, à tarde está de outro. Quando Pedro vem tratando aqui, no verso 5, por exemplo, vós também, como pedras vivas, sois edificados
casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que Pedro está querendo falar conosco? O que Pedro, através da palavra do Senhor, quer revelar para a gente com esta verdade aqui? Ele quer revelar exatamente esse aspecto. Nós somos edificados como pedras vivas. E uma pedra espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, para oferecer sacrifício agradável a Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele não fala que nesse quesito de oferta de sacrifício espiritual e agradável a Deus, nós somos comparados, por exemplo, com uma palmeira, ou nós somos comparados, por exemplo, com um vento. Não, nós somos comparados com uma pedra. Porque a adoração do Filho de Deus, ela não pode estar balizada em circunstância. A adoração que nós prestamos ao Senhor, a adoração espiritual, ela precisa ser algo firme. Ela precisa ser algo consistente. A fé, ela de manhã está de um jeito, à tarde está do mesmo jeito e no outro dia está do mesmo jeito. A fé não pode estar de manhã de um jeito e à tarde de outro. O coração do adorador, ele não pode ser um coração inconstante. O coração do adorador, ele não pode conter dúvida. O coração do Filho de Deus, ele precisa ser um coração consistente do ponto de vista da adoração. Quem é o meu Senhor? Ele é o meu Senhor Jesus Cristo. O que ele fez para comigo? Qual foi o benefício que ele me fez? Eu vou verificar aqui com os amados alguns aspectos que o Senhor Jesus Cristo nos tornou. E nós precisamos tomar posse dessa verdade da palavra de Deus para que possamos viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de graça. E aqui, nesse texto, ele vem fazendo menção desses aspectos, desses termos, para oferecer de sacrifícios. Olha o propósito aqui, olha o objetivo aqui. Nós somos feitos para oferecer sacrifício ao Senhor. Nós não somos feitos para ser showmans. Nós somos feitos para louvor e glória dele. Um indivíduo ele é salvo para glorificar ao Senhor, para honrar ao Senhor e para louvar ao Senhor. Eu fico olhando, meus amados, tem catalogado cerca de 3 mil besouros. E existe uma infinidade, existem mais besouros na Amazônia que não estão catalogados do que os que estão catalogados. Existem mais criaturas no planeta, infinitamente mais criaturas que não estão catalogadas do que as criaturas que estão catalogadas. Se você for verificar aquelas regiões lá no oceano, lá nas regiões abissais, lá onde a luz do sol não penetra, lá existem criaturas que têm luz própria, têm farol no olho, como o vagalume aqui que a gente conhece. Lá tem essas criaturas. A ciência recentemente tem identificado alguma dessas criaturas. Criaturas impressionantes, maravilhosas. E eu fico pensando, quantos milhares e milhões de criaturas já nasceram e algumas já se extinguiram, já foram extintas? E ninguém viu. E quantas criaturas existem e ninguém viu? Quantas espécies de flores existem nas florestas que ninguém conhece? Para que Deus fez essas coisas tão belas, tão maravilhosas e escondeu aos nossos olhos? Porque Ele fez para louvor da sua glória. Porque as coisas são feitas para louvor da glória de Deus. Nós precisamos olhar para as árvores e para os insetos e para a criação do Senhor Deus e glorificar o Criador. Não é glorificar a criatura. Nós precisamos adorar ao Criador pelo poder da sua grandeza, pela sua glória, pela grandeza da sua glória. Você olha para uma flor de perto, você vai verificar como aquilo foi criado de maneira meticulosa. Mas aquilo foi criado e uma flor, tem flor que ela nasce de manhã e à tarde ela murcha. É para a glória do Senhor. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, é para a glória do Senhor. Assim também eu e você, meus queridos. Nós somos criados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fomos salvos, fomos alcançados pela salvação.
da pessoa de Cristo para eu e você oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ou seja, eu preciso oferecer sacrifício ao Senhor, preciso oferecer sacrifício de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. Eu e você, nós somos para a glória dele. Deus está olhando para a sua vida e Ele está se satisfazendo com a sua vida. Eu fico olhando Deus quando fala para Satanás: vistes o meu fiel servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Vistes o meu fiel servo Jó? Deus olhou e disse: ele é para a minha glória. Você é para a glória de Deus. Eu sei que tem muita gente que entra em depressão, tem muita gente que tem uma autoestima baixa, tem muita gente que não se envolve socialmente, tem muita gente que tem vergonha de si, tem muita gente que não se sente reconhecido pelas outras pessoas. Agora eu quero te dizer que você é feito para a glória de Deus. Você foi feito para honrar e louvar e glorificar o Senhor Deus. Nós não sabemos a realidade das pessoas, mas Deus sabe o coração de cada um. E Deus te fez para louvá-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo. Por isso que as pessoas não têm direito de tirar a sua própria vida. Por isso que a Bíblia condena o suicídio. Não pode tirar a sua própria vida. Por quê? Porque Ele nos deu esta dádiva maravilhosa para que Ele se regozije na minha vida e na sua. Agora eu preciso adorá-lo, eu preciso honrá-lo e eu preciso glorificá-lo. E esse texto da palavra do Senhor, ele vem com esta palavra maravilhosa aqui, bendita. Eu fico maravilhado aqui no verso 9, quando ele chega: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivemos numa luz maravilhosa, meus irmãos. Ele pode dizer: eu tenho uma vida medíocre. Você crê em Jesus Cristo? A sua vida está entregue para Ele? O Senhor te alcançou pela salvação posta na cruz? Então, você vive em uma luz maravilhosa, porque você é para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Não é? Tem muita gente que precisa erguer a cabeça e precisa saber quem é. E aí nós temos essa palavra. E eu quero ver aqui o primeiro aspecto, o que você é, o que nós fomos feitos pelo Senhor. Aqui já está dizendo: nós somos geração eleita, nós somos um sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos um povo adquirido. Tem uma tradução que diz: nós somos particular tesouro do Senhor. Deus te ama. Deus te ama. Ah, ninguém me ama. Deus te ama. E você tem que adorar e louvar e honrar o seu Criador. No livro de 1 João, bem pertinho aqui do livro de Pedro, nós vamos ler esta palavra do Senhor. 1 João, no capítulo 3, versículo 1, até o verso 3. A palavra do Senhor vem dizendo assim, e aqui nós temos uma revelação de quem somos, ou de quem fomos feitos pelo Evangelho da graça. Quem o Senhor Jesus Cristo nos tornou, quando nós cremos no seu nome, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós dizemos ao Senhor: Pai, tome a minha vida, para que eu o sirva, para que eu o adore. Aqui nós temos uma palavra, uma revelação de quem somos. Então vamos ler esta palavra. É 1 João, no capítulo 3, versículo de 1 a 3. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: Vede quão grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Essa palavra aqui é maravilhosa. Ele vem dizendo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que tamanho que é esse amor? Que o Senhor Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, transforma uma criatura que Ele criou pela sua vontade e transforma esse indivíduo, essa criatura, em filho de Deus. Foi nisso que nós fomos transformados, em filhos de Deus. A nossa esperança não é nessa vida, não é nesse mundo. A palavra de Deus é até dura para esses que esperam em Cristo só nessa vida, só nesse mundo, achando que precisa viver essa vida no gozo absoluto da sua vida, no prazer absoluto do que essa vida pode oferecer. Aquele que espera em Jesus Cristo só para esta vida é miserável. É miserável, e a Bíblia diz mais do que todos os homens. Porque a nossa esperança não é para essa vida. Nós vivemos aqui sustentados pelo Pai. Ele nos sustenta. E esta igreja é prova disso. E os que creem no Senhor Jesus Cristo é prova disso, que Deus sustenta. Mas nós não esperamos em Cristo somente para essa vida. Nós temos uma esperança. E ele escreve aqui: nós fomos chamados filhos de Deus. Olha aqui que coisa maravilhosa. Irmãos, só esta revelação desta palavra aqui já seria causa para erguer a autoestima das pessoas. De quem que você é filho? Eu sei que tem algumas pessoas que têm nome de que o pai é uma pessoa influente, e as pessoas dizem assim: eu sou filho do fulano. Ou quando o seu pai é uma pessoa reta, uma pessoa direita, o filho se orgulha e diz: eu sou filho do fulano. Ele traz o nome do pai. E aqui nessa palavra, ele vem dizendo que nós somos filhos de Deus. Qual o tamanho dessa honra? O que isso significa para mim e o que isso significa para você? Você, meu amado, é filho de Deus. Filho de Deus. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está nos iluminando aqui nessa noite com essa revelação. Então, vede com grande amor, ou com grande caridade, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isto, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece o Pai. E aí ele está dizendo, por isso que o mundo também não conhece esta realidade espiritual que nós vivemos. As pessoas do mundo olham para o cristão e não vê nada. Muitas vezes não vê nada de diferente. Diz assim: esse cristão é do mesmo jeito meu, ele veste a mesma camisa, ele calça os mesmos sapatos, ele não anda flutuando por aí, ele não tem uma nuvem na cabeça, ele não tem um raio de luz saindo do seu rosto. Não muda. Fisiologicamente, biologicamente não muda, mas espiritualmente muda. Porque nós saímos de um estado e fomos transportados para o reino do Filho de seu amor. Nós saímos do reino das trevas e fomos colocados no reino do Filho de Deus, o reino da luz. Nós saímos aqui de uma paternidade maligna. João 8,44 fala desse aspecto. Vós tendes por pai ao diabo. A raça humana sai de um estado de uma paternidade maligna, porque a raça humana, como raça, como espécie humana, desobedeceu a Deus e obedeceu o seu pai, que é o diabo. Então ela se vinculou a Satanás. Então a raça humana ela sai desse estado de filho do diabo para estar nessa posição de filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta é uma palavra que nós precisamos compreender e que nós precisamos saber que o Senhor Deus é o nosso Pai. Você não precisa andar de cabeça baixa. Você não precisa andar se menosprezando. Você não precisa andar com comisuração. Você não precisa andar com entristecimento. Saiba que você tem um Pai
que é o Criador de todas as coisas, e que quando você sair dessa vida pela porta da morte, Ele vai te levar para o reino, e lá nós estaremos. Tem muita gente que não crê que Jesus Cristo veio nos salvar e que existe uma vida eterna. Eu já vi as pessoas dizer, o inferno é aqui mesmo. Que imbecilidade. Outros dizem, não existe o céu, quando a gente morre, a gente é desfeito como um vapor, que coisa sem sentido. Um Deus que fez as coisas com tanta meticulosidade, inclusive o próprio ser humano. A medicina já tem estudado aí, tem verificado que o ser humano é uma criatura, é uma estrutura maravilhosíssima, que não poderia ser criada pelo acaso, não é? Que não poderia ser obra do acaso. O acaso não poderia ter criado com tanto primor uma criatura, mas Deus nos fez. Então esse Deus que nos fez, esse Deus que nos criou, Ele nos criou e veio para... Essa criatura desobedeceu e Ele veio em busca dessa criatura para trazê-la novamente e fazer dessa criatura filha de Deus. Então você, meu querido, creia no Senhor Jesus Cristo. E creia com essa perspectiva da esperança da vida eterna, porque existe uma vida eterna. A vida, ela não acaba na morte. A morte é uma porta que nós entramos por ela e nós saímos do outro lado. A morte é a suspensão da vida desse meio, mas a gente continua vivendo lá do outro lado. Agora a questão é, para onde que você vai? Aonde vai sua alma? Depois que você sair aqui desse mundo, para onde que você vai? A esperança é a pessoa de Jesus Cristo. Não existe salvação em nenhum outro lugar. A palavra de Deus já estabelece isso. O único que pode salvar é Jesus Cristo. A salvação só existe na pessoa de Jesus Cristo. Só por Ele nós podemos ser salvos. Ele veio especificamente para isso. O verso 2, ele continua dizendo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. É o que eu dizia aqui. Não está manifestado o que nós havemos de ser. Você não tem asa. Você não voa. Você não reluz. Não é manifestado ainda o que havemos de ser. Mas quando a gente deixar essa carne, que vai descer à sepultura, o Espírito, ele é eterno. E aí vai ser manifestado o que nós havemos de ser. E a palavra diz, como ele é, nós o veremos, para que possamos viver para a glória dele. Olha só, mas agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Seremos espiritualmente semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Semelhante, meus queridos, que coisa maravilhosa, porque espiritualmente houve uma mudança. Nós somos filhos e filhos do Senhor Deus, e Ele veio para nos buscar. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos nos tornar filhos, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, para viver um reino, né? Um reino bendito, onde nós vamos ter o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor eterno, Ele é o nosso Salvador eterno, Ele é o nosso pastor eterno, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que ele coloca lá no versículo 3, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Essa palavra purifica-se a si mesmo tira a poluição do pecado. Porque a vida cristã, ela é uma vida diferenciada, do ponto de vista comportamental. O Senhor norteia a nossa vida. O Senhor dirige a nossa vida. O Senhor conduz a nossa vida. E aí ele vem dizendo, qualquer que nele tenha essa esperança. Qual esperança? Essa esperança da vida eterna. Se você não tem a esperança da vida eterna, não tem problema. Você pode viver do jeito que você quiser. Agora, os que têm a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu uma vida eterna para todo aquele que crê nele, por intermédio de Jesus Cristo, esses que creem, ele está dizendo, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Existe uma reflexão, existe um comportamento onde nós vamos buscar, com todas as nossas finitude,
nós vamos buscar refletir a vida do Senhor Jesus Cristo em nós. Amém, meus queridos? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tratou com a natureza e mudou então a nossa paternidade. O Evangelho de Cristo, ele vem, não é para tratar com essa matéria. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é para tratar com essa instância onde nós estamos vivendo, essa instância terrena. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele tratou da natureza do ser humano. Ele vem para tirar um coração de pedra e ele vem para colocar um coração de carne. Isso aqui é uma palavra simbólica para denotar o que foi feito espiritualmente. O Senhor, ele mudou a nossa natureza. Ele muda a natureza do ser humano, a natureza espiritual, e ele nos vincula a ele, ele nos torna filho dele pelo poder da glória, pelo poder da graça. Eu quero ver esse texto, 1 João no capítulo 3, verso 10, onde nós temos aqui essa palavra que revela que os que estão fora do Senhor Jesus Cristo, eles têm um pai. E olha que coisa terrível. 1 João, capítulo 3, verso 10, diz assim a palavra de Deus: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Eu quero só pontuar aqui essa palavra que as Escrituras estabelecem. Existe, então, os filhos de Deus e existe os filhos do diabo? Sei que essa é uma palavra que o ser humano não gosta nem de ouvir. Isso é igual a palavra morte, é igual a palavra cemitério, é igual a palavra doença. O ser humano não gosta de ouvir essas coisas, não gosta de ouvir essa palavra. Mas a palavra de Deus vem dizendo... Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ué, então tem filho de Deus e tem filho do diabo? Tem. E nós nos tornamos filhos de Deus pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos tomar posse da palavra para que possamos nascer de novo e nos tornar filhos do Senhor Deus. Se você é filho, louvado é o nome do Senhor. Se não é todo dia e toda hora é a oportunidade. A porta da graça está aberta para que aqueles que querem possam crer e viver para a glória do Senhor. Colossenses no capítulo 1, veja aí esta palavra do Senhor. Colossenses 1, versículo 3 até o verso 6. A palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui o seguinte: Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Que coisa maravilhosa essa palavra. O Evangelho que nós ouvimos pela palavra da verdade. A palavra da verdade é essa aqui. E esta palavra da verdade, ela contém o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo nos salva. Porque o Evangelho é esta palavra que está estabelecida aqui. Que Jesus Cristo foi crucificado. Que Jesus Cristo foi sepultado. E que Jesus Cristo ressuscitou. E que nós fomos mortos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu em Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Então nós fomos participantes do Evangelho. O Evangelho
ele foi feito na pessoa, Deus fez o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo, para que nós fôssemos participantes do Evangelho. Todo aquele que vai ser salvo, ele é participante do Evangelho. E é por isso que nós somos chamados de testemunhas. Porque testemunha, ele vai testemunhar aquilo que ele participou, aquilo que ele viu. Nós somos testemunhas do Senhor, testemunhas dessa obra realizada. Mas como? Eu estava lá, você estava lá? Não, é pela fé, meu irmão. Nós cremos nessa palavra. E nós tomamos posse desta palavra. E nós somos transformados pelo poder da palavra. E esta palavra, ela opera em nós. De maneira que hoje você pode chegar para as pessoas e dizer: Cristo Jesus mudou a minha vida. Cristo Jesus me alcançou pelo poder do seu Evangelho. Cristo Jesus transformou. Você já deve ter ouvido muita gente dizer: eu estava à beira da morte, eu estava assim, eu estava assado, mas Jesus Cristo, Ele me alcançou. Jesus Cristo, Ele veio e Ele mudou a minha verdade, a minha realidade. Ele mudou a minha vida. Este Evangelho, então, ele já chegou a vós, como também todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Desde o dia que você ouviu e que você conheceu esta palavra, esse Evangelho, ele passa a operar na sua vida para a glória do Senhor. Tem uma palavra aqui que eu quero ressaltar nesse texto lido, que é o verso 4, que diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui a esta igreja, ele está tratando aqui dizendo: olha, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ele não está dizendo aqui que ele ouviu esta fé então em outra pessoa. Não, ele está dizendo: desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. É na pessoa de Jesus Cristo que nós precisamos depositar a nossa fé. É o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meu querido, se você quiser ser salvo, se você quiser entrar no reino celestial, se você quiser ser salvo pelo poder da graça de Deus, a única porta de entrada para a eternidade com Deus é Jesus Cristo. É a única porta, não tem outra. Não se deixe iludir, não se deixe enganar. Somente Jesus Cristo pode salvar. Porque somente Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu e ele voltou da morte. Porque a morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte redentora, remidora. Esta morte do Senhor Jesus Cristo foi exatamente para garantir a minha entrada no reino do céu, garantir a sua entrada no reino do céu. Não jogue fora esta oportunidade que Deus lhe dá de ser salvo pelo poder da graça de Deus. Paulo diz, então, esta palavra. Eu quero verificar aqui nesse texto, nesse Colossenses mesmo, o versículo 12, 13, 14, aí mesmo, ele está dizendo assim, só lembrando essa palavra: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha essa palavra. Pontua esta palavra aí na sua escritura. O verso 13, ele vem dizendo que ele nos tirou da potestade das trevas. Jesus Cristo fez isso. Ele nos tira da potestade das trevas e ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E o verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem você tem redenção? Remissão. Quem te redimiu dos pecados, senão o Senhor Jesus Cristo? Ele foi o único que fez essa obra. Ele foi o único que realizou esta operação para garantir uma vida eterna para todo aquele que crê no Senhor, né?
E Jesus Cristo veio e nos torna adoradores. E Jesus não nos torna usurpadores. Jesus nos torna adoradores. Ele nos faz adorar, louvar e glorificar o Senhor. Amado, nós precisamos viver mais para a glória do Senhor. Nós precisamos nos dedicar mais nas coisas espirituais. Eu conheço duas coisas espirituais que está estabelecido nas Escrituras. A primeira dela é a leitura da palavra, porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra é viva. Quando você coloca essa palavra dentro da sua mente, dentro do seu coração, esta palavra, ela opera em você. Essa é uma questão espiritual. A outra questão espiritual é quando você fala com Deus, quando você ajoelha e fala com o Senhor. Quando você ajoelha para falar com o seu Criador. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Não é aquelas orações de fariseu, uma oração feita para que todo mundo veja a sua boa linguística e a sua... Não, a oração é essa de entrar no seu aposento, de ajoelhar e falar com Deus, e o Deus que te ouve em secreto, Ele te recompensa publicamente. Essas são coisas espirituais que nós precisamos intensificar na nossa vida para que o Senhor seja honrado, louvado e glorificado. Essas coisas eu não devo lançar mão da palavra de Deus e da oração para buscar somente benefícios. É verdade que ele diz, lança sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, porque Ele é um Deus que tem cuidado de nós. Então nós podemos lançar sobre Ele. Nós podemos pedir ao Senhor. Nós podemos rogar ao Senhor. Agora nós precisamos chegar diante dEle para adorá-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo. Pela grandeza da sua santidade, pela grandeza dessa obra que Ele realizou, pela grandeza desse amor demonstrado ali na cruz, em ter dado o seu único Filho para salvar a minha vida e salvar a sua. A partir do verso 14, 1 Coríntios 6, diz assim a palavra de Deus. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão disse dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A prostituição aqui, embora ela tenha esse cunho de prostituição, de se ajuntar com uma meretriz, ele também tem aqui o cunho de prostituição espiritual. Quando o indivíduo, ele sabendo que Deus é o seu Salvador, o Deus é o seu Criador, e na pessoa de Jesus Cristo há a salvação. Quando ele se ajunta com outros deuses para adorá-lo, e é uma prostituição. Ele está se prostituindo, porque o nosso Deus, ele diz, olha, vocês foram comprados por bom preço. E qual foi esse preço? Esse preço foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo derramou o seu sangue para resgatar, meu querido, a sua vida. Então glorifique esse Jesus, glorifique esse Deus que providenciou essa obra redentora. Segundo Pedro, quando ele vem mostrando que a obra da salvação, ela é uma obra que nos dá uma natureza diferente. Segundo Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim: vou ler aqui para os amados.
visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Maravilhoso, porque as promessas que são dadas, elas são estabelecidas para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Eu sei que tem muita gente encontrando promessas nas Escrituras, as promessas ambicioneiras. O indivíduo ambiciona alguma coisa, ele acha na Bíblia alguma coisa para subsidiar, do ponto de vista escriturístico, a sua ambição. E aí ele diz, aqui, Deus está me dizendo isso aqui. E aí ele começa a caminhar nessa direção. Mas eu fico maravilhado porque as promessas, as preciosas promessas realizadas, elas foram feitas para que eu me torne participante da natureza divina. Oh, meus queridos, que coisa maravilhosa é essa. As promessas do Pai têm em voga isso. Eu me tornar mais íntimo do Senhor, participante dessa natureza divina, uma natureza de um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Essa natureza precisa habitar na vida do cristão, na vida do Filho de Deus. E o último texto que eu quero verificar com os amados aqui é o texto de Êxodo, no capítulo 33. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Essa palavra aqui que Moisés disse, ele está dizendo aqui, olha, a presença do Senhor conosco, ela nos torna um povo separado da idolatria, separado da pecaminosidade, separado da transgressão. Nós devemos estar aqui nesse mundo, porque nós vivemos nesse mundo, nos relacionando com as pessoas desse mundo. Entretanto, nós somos separados da prática pecaminosa desse mundo. É isso que o texto vem tratando. A presença de Deus conosco, essa presença nos torna separados do pecado, da iniquidade, da transgressão desse mundo. Esse é o parâmetro. Esta é a característica desse Deus quando habita conosco. Esse é o sinal de que Deus habita conosco, quando nós somos separados do pecado, da iniquidade, da transgressão cometida pelo restante do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus conduza a sua vida para louvor da glória dele, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.